Chegou no balcão do ninho O Paladino da Alvorada, que é um conto de fantasia do Matheus Leone. Mano, continho curtinho, mas assim, o texto ele tá num formato diferenciado, então vamos acertar ele. Tô muito empolgado para ler esse texto aqui, porque faz um tempo legal que a gente não lê um texto de fantasia, né? A galera de fantasia sofre muito na minha mão. É raro de chegar um texto de fantasia aqui e eu elogiar. Principalmente porque. Ah, eu vou zerar tudo aqui, depois eu corrijo. Porque o texto de fantasia, ele costuma pecar muito. Nossa senhora. Ele costuma pecar muito em coisas que são muito padrões. Todo escritor de fantasia amador erra nas mesmas coisas. Agora vamos ver se o Matheus Leone vai conseguir me surpreender ou se ele vai cair na mesma arapuca que quase todo escritor de fantasia cai. Bora! Quem é o nosso criador? Eis a pergunta que eu e Lúcio tentávamos responder enquanto trilhávamos o caminho até o topo da Montanha Dourada. Ok. Ele tentou ter um começo impactante aqui, tá? No tamanho correto de A5 de livro, pulou para 12 páginas. É um texto aí de 13 mil palavras. É um texto médio, não é um texto curtinho não, tá? Montanha Dourada não me diz nada. Lúcius é um nome gringo, então também não me chama muita atenção. E quem é o nosso criador é uma pergunta para chamar atenção no começo do texto. Ela não conversou comigo. Pode ter gente que converse, mas me lembrou mais um Blade Runner do que uma fantasia, tá? Mas não são críticas diretas, são questões minhas, principalmente minhas. Não sei qual a dificuldade em compreender a verdade, eu disse. Os dogmas são claros, o Sol Supremo sobe todos os dias para nos vigiar. De lá, ele escolhe seus filhos mais merecedores para receberem os dons dos milagres, concedendo-lhes o mandato divino. Ele está dando uma palestra para quem? Os que não reconhecem a legitimidade dos escolhidos merecem ser queimados tanto na morte quanto em vida. Não faz perfeito sentido? Mas se você for um destes escolhidos, afinal, esse é o exemplo perfeito de uma falácia post hoc ergo propter hoc, racionalizada pelos pensadores solistas para justificar post hoc ergo propter hoc, que deve ser alguma parada desse universo aqui, né? Tá. Solistas para justificar vossa dominação, ele disse. Enquanto eu ainda tentava decifrar suas palavras, Lúcio continuou. Legal. Assim, sobre esse trecho aqui, claramente é uma discussão entre duas pessoas que pensam diferente. Eu gostei. Porque eu fiquei pensando assim, pô, todo mundo deveria ter acesso à saúde e educação, não deveria? Então por que o socialismo tá errado? Aí a pessoa fala, é porque a pessoa vai passar fome. Aí você fala assim, tá, de onde é que você tirou isso mesmo? E aí continua. A verdade é que a luz sagrada nos criou iguais. São as estruturas de poder impostas pelo homem que... Gostei do Lúcio. Durante sua fala, parei e encarei-o. Lúcio deve ter percebido a ausência de passos, pois fez o mesmo e interrompeu-se. Eu poderia matá-lo ali mesmo, pela ofensa que acabara de cometer. Nossa, esse camarada do protagonista é meio doido, né? Porém, desde que salvara a imperatriz da morte por envenenamento, o imperador tinha uma gratidão profunda por ele. Como não podia tocar em seu frágil corpo, quebraria sua mente. Não somos iguais. Enquanto Deus me deu força, ele lhe deu fraqueza. Enquanto eu recebi saúde, você recebeu cegueira. Por mais que use uma deusa falsa como muleta, você nunca se igualará a mim. Após receber minha réplica, Lúcio calou-se. Assim ficamos por um bom tempo, até ele dizer: você vê força em si baseado no que seu Deus teria lhe concedido, mas não percebe que minha deusa poderia lhe dar 1000 vezes mais. Interessante. O Sol é só uma estrela dentre todas que vemos à noite, especial apenas por estar próximo o suficiente para nos iluminar. Digna de louvor é somente a luz sagrada, pura em sua essência e tão poderosa quanto infinitos sóis. Parei novamente e olhei para o sol. Após encará-lo por um instante, fechei os olhos e o comparei com a imagem de um céu estrelado que tinha em mente. Se o que ele dizia fosse verdade, e cada um daqueles pontinhos luminosos fossem equiparáveis ao sol, isso tornaria sua deusa superior ao meu em tudo o que importava.
Mas como não podia simplesmente abandonar meu Deus, tentei unir as duas religiões, sugerindo que ambos fossem mãe e filho. Eu achei que esse cara aqui se convenceu fácil demais, viu? Ele queria matar o cara só por não respeitar 100% a religião dele. Agora ele já tá tipo assim, e se a gente fosse mãe e filho, tá ligado? Sem entrar nesse mérito, Lúcio disse apenas que se eu quisesse me converter, o primeiro passo era confessar meus pecados. Por ter sempre sido um solista fiel, respondi que não tinha nada a confessar, mas dispus-me a revelar meu passado para demonstrar boa fé, ficando a seu cargo me julgar. Rapidamente pincelei sobre a minha infância e anos de escravidão. Depois, conforme o céu migrava de um azul límpido para tons dourados, passei horas tratando sobre meus tempos no exército de Augusto, desde a vida com meus irmãos de batalha no pelotão de ex-escravos até a ascensão ao cargo de primeiro general imperial, graças a meus feitos na guerra da reunificação. A narrativa terminou quando chegamos no cume, bem a tempo de admirarmos o pôr do sol carmesim. Como aquele era um momento sagrado, o silêncio imperou até os primeiros sinais da noite estrelada, quando Lúcio informou que o último raio de luz lhe trouxera uma revelação. Para provar que merece ser escolhido pela luz sagrada, você deve jejuar até chegar ao lugar onde o deserto encontra o mar. Se assim fizer, testemunhará um sinal de que está pronto para louvar uma deusa superior ao sol. Caso contrário, você poderá até se converter, mas nunca chegará ao verdadeiro grau de iluminação. Mano, eu ainda tô achando que esse camarada aí, ele se converteu rápido demais. Motivei-me imediatamente diante da missão. Meu Deus. Esse é o cara. Esse aqui é o cara que entra na cientologia. É o cara que entra em seita. O maluco literalmente falou assim pra ele: o meu Power Ranger é mais poderoso que o seu. Aí ele falou: é? O outro: é. Aí ele: então tá bom. Como é que eu faço pra ter um Power Ranger que nem esse teu aí? Eu sempre fui fiel ao sol. A minha vida inteira eu fui fiel ao sol. Que fidelidade zona boa, hein? Ter me tornado o guerreiro mais forte era motivo de grande honra, porém fazia tempo que não era desafiado. Qualquer que fosse o custo, provaria a deusa que eu era digno. Sabe uma forma muito melhor de você construir isso? Ele passa o desafio, e ao invés do cara ficar tipo assim, eu vou provar pra deusa dele que eu sou digno, ele fala, eu vou provar pra essa deusa dele, meia tigela, que o meu Deus sim que é pica. Então eu vou sim jejuar, porque o meu Deus Sol vai segurar o BO. Vai segurar a onda. Aí quando chegar lá na frente, com o passar da história, porque eu entendi que ele vai ser convertido, né? Com o passar da história, ele vai sendo ajudado, entendendo que está sendo ajudado pela deusa, e aí ele vai se convertendo ao modo mais natural, entendeu? Então aqui nesse começo ele fica tipo assim, incrédulo, ele fala que não, ele é do sol, o sol que é da hora, Flamengo, não sei quem, entendeu? Mais pra frente, rola esse desafio, aí ele fala, eu vou, mas eu vou pra te provar que o sol, que é o meu Deus, é o pica, e essa tua deusa aí nem existe. E aí ele vai. E aí ele começa, daqui a pouco, né, ele começa a ser convertido durante a viagem. Sob a vigília dos milhões de sóis noturnos, iniciei a minha jornada de semanas até o deserto das 1000 dunas. Semanas, nossa. No centro do império, cruzei cidades grandes, onde minha simples presença gerava reverências e abria multidões. Nas cidadezinhas e vilas mais afastadas, o cenário de profundo respeito mudou. A plebe que lá vivia me encarava com mais medo do que admiração, cedendo passagem não como se fosse um privilégio me terem por perto, e sim uma maldição. Concentrado na missão, ignorei-os por tanto quanto pude, mas ao chegar no último dos vilarejos e enxergar o deserto ao horizonte, não contive mais minha frustração. Ao invés de verem-me como um monstro, olhem-se no espelho, todos vocês. Seus próprios reflexos, fracos e patéticos, são a verdadeira razão por trás de sua condição. Se fossem mais fortes, poderiam escolher seu próprio destino, mas como não são, eu determino se viverão ou morrerão. Quase todos se esconderam em suas casas, mas uma menina de talvez 8 anos escapou dos braços da mãe e tacou uma pedra na minha direção. Essa menina é da hora.
Fraco demais, o arremesso parou aos meus pés, e só olhei para baixo antes de chutar a pedra para o lado. Quando reergui a cabeça, vi que a mãe segurava a filha pelo pescoço, tentando forçá-la a se ajoelhar junto a ela. Por favor, perdoe minha filha. Ela é uma menina estúpida, que não sabe o que faz. Sei sim, ele matou meu pai. Ah, da hora. A mãe forçou mais. Ambas ficaram com as testas pressionadas contra o chão. E assim permaneceram por um tempo, até eu tomar minha decisão. Se fosse a família de um inimigo, eu as mataria na hora. Mas essa região tinha sido uma das primeiras a serem conquistadas por mim e Augustus, anos antes da menina nascer. Não fazia sentido ela afirmar que eu matara o pai dela, a não ser que... Seu pai foi convocado a servir em meu exército e morreu em nome do Império, disse ao me aproximar. É por isso que está dizendo que o matei? Ainda mantendo a cabeça da filha pressionada contra o solo, a mãe ergueu o rosto e confirmou. Levantem-se já. Sinto muito pela perda, tenho profundo respeito por aqueles que caíram em batalha sob meu comando. É graças à bravura de soldados como seu pai que você não precisará temer a guerra. Esse pequeno eu não gosto. Ambas me encararam com expressões boquiabertas antes de obedecerem ao meu comando. Sinceramente, não entendia o motivo de tanto espanto. Afinal, que tipo de general seria se não honrasse o legado de meus soldados caídos? É fato, né? De fato. Só que assim, página 5, eu achei que a gente ia ter um tipo de história. E tá sendo uma história mais a moda caralha. Tipo, o Paladino da Alvorada é o protagonista mesmo, né? A gente tá vendo o Paladino cumprindo uma missão. Meu Deus, o que foi, Draco? O que foi? O que foi? O Draco tá falando pra caralho aqui. O que foi, Draco? Ah, o Luffy fez barulho, então eles estão brincando. Seja como for, isso fez com que muitos deixassem suas casas e viessem pedir perdão, tanto em nome da menina quanto pela maneira que me receberam. Nos últimos pedidos de desculpa, o sol se aproximou do horizonte, marcando o fim do dia em tons de púrpura. Não existe então que funcione. Conduzi uma reza coletiva em homenagem aos que já não estavam entre nós. Para homenagear os que não estavam mais entre nós, conduzi uma reza coletiva. Achei melhor. Gratos pela oração, os moradores convidaram-me para uma simples ceia. Obviamente só bebi a água que me forneceram. Ao redor da fogueira, contei minhas melhores histórias de guerra. Histórias que, por mais brutais que fossem, ninguém conseguia parar de ouvir. Em contrapartida, após eu mencionar brevemente para onde iria, eles me passaram ensinamentos sobre o deserto, incluindo como encontrar água, evitar animais venenosos e guiar-me pelas estrelas. Aqui que começa a conversão. Eu começaria a conversão por aqui. Essa parte aí do... Ai, ele é tão legal, ele respeita as pessoas. Eu não gostei muito, não. Eu acho que daria pra fazer algo diferente. Sabe? Ele podia ser meio brutão mesmo. Porque ele é brutão. Ele é mó otário, esse cara. Ele é mó otário. Ele podia chegar numa casa que não quer receber ele e obrigar as pessoas a receber ele. Aí a filha confronta o cara. Fala, você matou meu pai. Aí ele, não matei ninguém, não. Né? Aí ela, você matou sim, ele foi guerrear contigo. Aí ele se ajoelha, ele ajoelha pra ela. Fala, ó, seu pai era muito pica. Né? Todo mundo que morreu em batalha por nós ali é muito pica e tal, eu respeito muito ele. Aí a mãe e a filha ensinam pra ele as questões aí das estrelas. Aí ele vai começar a usar as estrelas e a conversão dele começa nesse momento. E até ali tem que demonstrar que ele tava meio fudido. Ele não tá completamente lascado, mas ele tá se lascando. Se ele andou por tanto tempo e até agora não tomou uma picada de cobra, não se perdeu, e ele não sabia se guiar pelas estrelas, então pra que ele vai querer aprender agora? Então tem que trazer ali algum motivo para ser valioso para ele
encontrar água, evitar animais venenosos e se guiar pelas estrelas, entendeu? No dia seguinte, tive uma surpresa. Após terem passado a madrugada toda trabalhando em uma roupa adequada ao meu tamanho, mãe e filha entregaram-me uma túnica branca perfeita para que eu seguisse adiante. Deixei meu uniforme sob o cuidado das duas, pedindo para que entregassem a farda ao imperador caso eu não voltasse. Para garantir que elas conseguissem entregar, deixei ainda um dos meus anéis para servir como pagamento pela viagem. Só depois parti de vez. O início da trilha foi fácil. Cruzei a planície inicial e área montanhosa sem problemas, seguindo a vegetação esparsa para encontrar nascentes. Porém, nas dunas do extremo sul não havia água ou lugar com sombra para descansar. Dia e noite se misturaram conforme eu andava sem parar, à procura do lugar onde o deserto se encontrava com o mar. Tão cruel era o sol sobre minha cabeça que por vezes questionei-me se não seria um sinal de rejeição divina. Porém, ao lembrar-me, isso aqui é perfeito, mano, para essa teoria da conversão, né? Porém, ao lembrar-me que as dificuldades eram oportunidades de provar meu valor aos deuses, decidi que não pararia. Provar meu valor ao único Deus, o do sol. O único Deus que importa. Deveria ser assim. Após muita luta, avistei a maior das dunas quando o sol estava no meridiano. Antecipando que conseguiria ver o mais distante possível de lá, comecei a escalar. Sinceramente, não sei ao certo explicar o que se passou entre a base e o pico da duna. Entre quedas trazidas pela exaustão e delírios causados por sede, fome e insolação. O que era para ser uma trilha de poucas horas, tornou-se uma caminhada de longa duração. Isso aqui deveria ter acontecido antes de ele aprender sobre onde achar água, como evitar animal venenoso, como se guiar, na minha opinião. Ainda assim, mantive os olhos no topo e não parei até alcançá-lo. Talvez por isso, na primeira luz do dia seguinte, fui recompensado. Do topo do mundo vi um mar de areia batalhar com o verdadeiro oceano para decidir qual deles seria maior. Acima de qualquer disputa jaziam os céus, o que só encontrava um fim no horizonte. De lá estava prestes a nascer o sol, radiante como sempre, exceto que, ao invés de um só, vi 2 sóis surgirem à distância. Diante disso, não me restou dúvidas. Aquele era o sinal de que fora escolhido por uma deusa superior ao sol. Achei fraco. Achei muito do nada. Sei lá. Minha visão começou a se embaralhar. Ele pode estar só endoidando também, né? Vi ondas no céu, dunas no mar e planície onde o deserto deveria estar. Valeu, Cicilite. Pisei em falso e despenquei para trás, rolando em uma dura queda do pico até a base. Apesar de vivo, estava tão exausto que minhas pernas se recusavam a funcionar. Deitado sob o castigo do sol, visões de guerra começaram a me assombrar. Cara, eu vou terminar por aqui porque o tempo já tá dando. Mas assim, eu acho que ficaria bem melhor realmente se fosse uma história dele se convertendo conforme a viagem acontece. Eu não sei qual que é a mensagem que você quer passar. Mas ele ter partido numa aventura tão dispendiosa, sendo um trabalhador, porque assim, ele é um soldado, um general, ele é um trabalhador importante. O cara meteu o pé por semanas. Não é fácil assim. Entendeu? O cara, pô, dá um. É tipo, impensável pra mim, assim, do nada, ele sair numa viagem dessas na condição de que ele tava. Então eu acho que ali precisaria ser algo de honra, sabe? Ele sente que a honra dele foi maculada pelo maluco lá do céu estrelado, da luz verdadeira. E aí ele tem que provar a honra do Deus dele. Ele pede essa autorização. A religião dele às vezes é muito importante lá no reino, no império. Aí eles liberam ele para fazer essa missão. E aí ele parte nessa missão para provar o tanto que o Deus dele é pica. Aí ele vai sendo convertido com coisas práticas, né? Essas visões aí de vários sóis e tal, pode ser uma forma de trazer na cabecinha dele que o Deus dele tá abandonando ele, de que a outra deusa tá lutando contra o Deus dele pra ver, né, quem é que é mais forte e tal. Porque ele vai estar passando por um monte de perrengue no deserto. Então é normal que ele tenha visões nada a ver, experiências nada a ver, sabe?
Como tem várias cidades no meio do caminho, eu acho que tem muito trabalho ali para ser feito. Por ser um conto e não uma obra completa, não um romance, né? Ele tem que ter uma mensagem muito clara e muito objetiva. Então, assim, o objetivo desse conto, originalmente, não esse que eu acabei de propor, ele não me pegou, entendeu? Ele não me convenceu. Essa que é a questão. Eu li aqui o final da história, que estava bem pertinho, e realmente não mudou minha opinião. Então, acho que o conselho é esse. Eu mudaria o foco do conto. Porque eu acho que o conto, a história do conto, ela tá muito superficial. Mas eu acho que dá pra ter uma história mais legal. O Ítalo comentou, né, que no terceiro parágrafo ali já perdeu ele por causa do papo da papagaiada sobre religião e deuses. Mas eu gostei porque eu consegui ver na minha cabeça, né, na minha bagagem, eu consegui ver uma luta do capitalismo contra o comunismo. Isso é muito louco, né? Mas como é que eu enxerguei isso? E as pessoas vão enxergar coisas onde não tem, ou onde tem outras coisas. Então fica aí a lição para quem é escritor. Quando a gente quer passar uma mensagem, às vezes a pessoa vai aplicar outra mensagem lá naquele lugar. Tipo One Piece, onde o Luffy, ele tem as aventuras dele lá, o Pirata que Estica, e muita gente atribui ao Luffy questões políticas que claramente não se aplicam a ele. Tipo um anarcocapitalismo, tá ligado? Um bagulho assim, que é um negócio absurdo. Dá pra atribuir no Luffy como um socialista? Também não dá 100%. A gente sabe que ele quer que as pessoas, os trabalhadores, os cidadãos, eles tenham uma vida digna. O mais digna possível. Possam comer à vontade, ter segurança, ter saúde. Ele derruba ditadores. Mas ele coloca de volta famílias reais, que é um bagulho absurdo pra caramba. Né? O Oda, que é o escritor, ele é comunista até onde a gente sabe. Porque ele tem muita inspiração em muita coisa de Che Guevara, esse tipo de coisa. Né? No estúdio dele mesmo tem muita foto de coisa assim. Mas pode ser só inspiração. E aqui o que eu vi? Quando a gente tem esse parágrafo aqui, ó, o que eu vi foi, ó, esse sol aí que te deu tanto, ele tá te dando só o básico. Você podia estar tendo muito mais, mas você está sendo cegado por essa sua fé de que isso é incrível e você sozinho tem que ter isso. Que se todo mundo tiver, deixa de ser especial. Não, todo mundo deveria ter. Então eu enxerguei um pouco de comunismo e capitalismo aqui nesse diálogo. Aí eu me interessei para ver essa luta entre as religiões. Mas como essa luta foi resolvida muito rápido, aí eu perdi o interesse. E é ali que vai a minha crítica.